Daniel, a todos os demais integrantes da mesa hoje, debate, da transmissão. Inicialmente, parabenizar pelo brilhante trabalho que, mais uma vez, vem sendo feito por todos vocês das feras do esporte, da Band News FM. Estou acompanhando desde o início da tarde também toda essa movimentação, toda a repercussão que vem sendo feita aí em relação ao caso. Acompanhei também a entrevista do grande jurista, Dr. João Bosco Luz, e eu penso que nós temos que fazer uma rememoração de tudo que foi feito. Na minha opinião, faltou diálogo. Faltou um diálogo prévio por parte do próprio Ministério Público junto com a Justiça Desportiva. Esse diálogo era necessário para poder se evitar tudo isso. Caso houvesse, e como há, uma atuação do próprio BEP, que já tem essa atribuição de ter uma segurança pública dentro do nosso Estado para que não haja o conflito entre as torcidas, isso já poderia ter sido levado também previamente para a própria Procuradoria do STJD do Futebol, já demonstrando essa situação prévia. Mas não, isso foi levado inicialmente para a CBF, para o DCO, que é a Diretoria de Competições, que acatou essa recomendação. Não era algo vinculativo, mas a CBF entendeu por prudente, pela documentação que foi apresentada, que a garantia da ordem pública seria importante para esse caso. É evidente que a parte que se sentiu prejudicada, no caso Corinthians, e isso seria qualquer outro clube do Brasil também, iria utilizar da Justiça Desportiva, que tem essa competência constitucional para poder apreciar essas questões referentes à disciplina e competição esportiva, para que fizesse valer o seu direito de ter a presença dos 10% da sua torcida no estádio. E assim o fez. E agora nós temos conflito de jurisdição. A jurisdição estatal que diz uma coisa, que para realizar o jogo somente se tiver torcida do clube mandante, e a jurisdição desportiva, através da Justiça Desportiva, que diz que tem que prevalecer o critério da paridade de armas, garantindo o equilíbrio da competição. Como resolver isso? Que é o que interessa, né, de fato, com diálogo. Particularmente, eu vejo que uma saída interessante que poderia ter nisso, até porque o julgamento do mérito dessas ações irão demandar um certo tempo, principalmente o da Justiça Comum, o julgamento de mérito de um agravo de instrumento desse. O julgamento do mérito, talvez, da Justiça Desportiva, ele é um pouco mais rápido, eu acredito que ele já entre em pauta nos próximos 15 a 20 dias. Seria, talvez, uma saída de um consenso para que houvesse, sim, a presença da torcida do Corinthians na sua parte, porém, vedado a presença de torcida organizada. Talvez seria uma saída que poderia, talvez, em tese, resolver a situação, porque esse choque, esse conflito das duas jurisdições não vai levar a nada. Essa é uma análise inicial que, particularmente, eu faço. Vejo que, se nós pegarmos num aspecto amplo de comparativo com outras decisões, nesse sentido, de apenas porque o Goiás jogou lá e teve a possibilidade da presença da sua torcida, e aqui o Corinthians não há, nesse precedente, dessa forma não há, mas já houve sim no futebol brasileiro outros precedentes da impossibilidade de comparecimento da torcida de um lado e de outro no jogo de ida e volta. Até o próprio Gerlieser comentou esse caso no ano anterior. Mas, enfim, eu vejo particularmente que o diálogo, o consenso, sentar com as instituições, demonstrar a relevância disso e chegar a um bom termo, ele é possível sim, na minha visão. 6h34 agora, doutor Paulo Henrique Pinheiro, não havendo esse diálogo, esse entendimento, como fica a questão? Qual justiça manda mais, né? A justiça comum, a justiça institucional reconhecida pela Constituição brasileira, ou a justiça, entre aspas, privada, que é o STJD, que responde, né, os casos do futebol, os casos relacionados à justiça desportiva. Se não houver esse entendimento, como fica essa celeuma, essa confusão, essa polêmica do jogo Goiás e Corinthians com torcida única? 6h34, doutor. Como fica? Não há dúvidas que essa decisão do presidente do STJD, ela tem que ser referendada pelo pleno do STJD. Ou seja, o mérito dessa questão ainda será julgado pelos demais auditores.
o tribunal é composto por 9 auditores. Se eventualmente os demais auditores entenderem que deve prevalecer essa decisão do presidente do STJD, é evidente que nesse conflito da jurisdição privada, que é a justiça desportiva, com a estatal, vai prevalecer a decisão da justiça comum. Isso é um fato. E isso é um problema sério para o movimento esportivo, para a própria cadeia do sistema esportivo, em que prestigia que todos esses julgamentos das questões privadas sejam feitos dentro do próprio esporte. Então, assim, nós temos esse detalhe a ser analisado, que essa decisão ainda do presidente, ela vai ter que ser levada para apreciação dos demais auditores e, caso permaneça, e também não haja uma modificação da decisão da Justiça Comum, que também vai ser julgada por uma Câmara Civil, ou seja, por outros desembargadores, vai prevalecer sim a decisão da Justiça Comum. Agora, 6h36 da noite, 6h36 em Goiânia, 6h36. Bruno Daniel, doutor Paulo Henrique Pinheiro ao vivo, aqui no microfone esportivo da Band News, aqui no futebol da Band News. STJD suspende jogo Goiás e Corinthians, decisão monocrática do Otávio Noronha. Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Você tem algum questionamento para o doutor Paulo Henrique Pinheiro, Bruno? 6h36. Tem um monte, né? Porque o doutor Paulo entende tudo a esse respeito e a gente entende também, mas entende muito menos. E nós temos, às vezes, muito mais dúvidas para tirar e esclarecer o torcedor goiano e o torcedor brasileiro, né, que está acompanhando aqui a nossa programação especial a respeito desse cancelamento e também dessa suspensão. Doutor, o senhor tem mais experiência de STJD do que a gente. O senhor frequentemente está indo lá, vai lá, participa de julgamentos. Qual é o caminho para esse diálogo? Eu imagino que não seja pegar um avião aqui, chegar lá com uma pasta debaixo do braço e conversar com o doutor Otávio Noronha. Ou é simples, ou dá para marcar uma audiência, uma reunião, o Ministério Público aqui tentar estabelecer um diálogo, quem poderia intermediar essa conversa e se ela realmente é fundamental para que a gente não tenha que ver, de repente, um Goiás-Corinthians fora de Goiânia e assim por diante, doutor? Esse diálogo, ele pode partir de qualquer partir também da entidade que administra a competição, ou seja, da própria CBF, que tem o interesse que a sua competição ela mantenha a sua integridade e que os resultados finais eles sejam atendidos. Pode ser feito também por qualquer um dos clubes envolvidos, pode ser feito também pela própria Procuradoria do STJD, e hoje, como dentro do mundo telepresencial que nós temos, essa possibilidade de reuniões virtuais é muito simples, né? Basta o interesse. Não é interessante para o futebol, para a cadeia produtiva do futebol, para a atividade econômica do futebol, que essa situação permaneça. Isso é um fato. É preciso que as instituições conversem entre si, é preciso que esse choque não gere uma cisão que possa gerar prejuízos maiores do que já foram gerados hoje economicamente, que gerou prejuízo para diversas pessoas, não só para os clubes, gerou prejuízo para a imprensa, gerou prejuízo para torcedor, enfim, para várias pessoas que dependem do futebol. Então, é preciso, e talvez esse diálogo ele possa partir também da própria CBF para tentar chegar a um bom termo nisso. O senhor imagina, vai fazer uma pergunta, Tim? O senhor imagina que isso vai dar em quê, doutor? O senhor imagina que isso vai terminar em quê? Eu imagino, na minha opinião, que vai ser realizada a partida com a presença da torcida do Corinthians, porém vetado a presença de torcida organizada. Eu penso que esse é o caminho, na minha opinião, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quando você tem choque de direitos fundamentais, e para mim tem o caso da garantia da segurança pública e também da liberdade individual de cada pessoa de ir e vir, de estar em determinado estádio, você tem que fazer a ponderação de valores. Dentro da ponderação de razoabilidade e proporcionalidade, até pela garantia da possibilidade da realização do evento, eu vejo que esse seria o caminho mais acertado. Boa noite, doutor Paulo Henrique Pinheiro, Tim. Até dentro dessa colocação sua, do senhor, a gente viu o pronunciamento do presidente do Corinthians, do Duílio, e ele deixou bem claro na primeira fala dele lá, na primeira frase, não tem jogo sem a Gaviões da Fiel.
E a gente também ouviu um áudio dos torcedores que estavam vindo para Goiânia falando a respeito dessa situação, que o Duílio deixou bem claro que sem a Gaviões da Fiel não tem jogo. Então, sim, e ele não entraria em campo. Quais seriam as punições para o Corinthians caso isso aconteça? O Corinthians não querer entrar em campo se for proibida a entrada da torcida da Gaviões da Fiel? E como seria essa barreira para que essa torcida não entre? Porque ela poderia entrar de outra forma, não entrar de forma infiltrada entre os torcedores comuns do Corinthians. Olha, Tim, primeiramente, boa noite. E é muito importante nós deixarmos claro que nenhum clube, pelo menos em tese, ele define o que a justiça vai decidir. Então, essa fala que foi dita pelo presidente do Corinthians, em tese, ela não gera qualquer tipo de efeito por parte de eventuais julgamentos que devem ser feitos pelos auditores da Justiça Desportiva, que são imparciais, que são independentes e que julgam de acordo com o contexto esportivo. Eu observo que os auditores do Pleno do STJD, eles têm uma mentalidade muito pedagógica. E a gente observa nesses últimos julgados que houveram acerca de homofobia, acerca de racismo, com situações de construir uma situação de inovação. Então, dentro disso, dessa perspectiva que particularmente eu penso que seria uma saída, vejo eu, que atenderia o interesse das duas partes, como impedir, por exemplo, a torcida organizada de vir? Eu vejo que pela própria barreira. O próprio DEP consegue fazer todo esse monitoramento, e assim é feito em todas as partidas de clubes que têm torcidas grandes, que vêm com torcida organizada de fora, que só entram nas próprias barreiras da Polícia Rodoviária se tiver portando o ingresso. Então é possível sim fazer esse controle preventivo da segurança. Automaticamente, eles não tendo ingresso para poder fazer esse deslocamento, eles nem entram aqui no estádio de Goiás. Desse modo, penso eu que há sim uma possibilidade de você ter uma prevenção para a questão da segurança. Mas isso, claro, isso é uma construção que particularmente eu faço e que pode sim, num eventual julgamento de mérito dessa cautelar aí que foi proposta pelo Corinthians, se eles entenderem que esse é o caminho acertado, não cabe a nenhum clube discutir, apenas cumprir. E se eventualmente descumprir uma decisão da Justiça Desportiva, vai sofrer as devidas reprimendas que o Código prevê. Ô Bruno, eu só tenho uma dúvida. Doutor Paulo Henrique Pinheiro, ouvindo nesse momento aqui você, doutor Paulo Henrique Pinheiro, falando conosco aqui dentro do futebol da Band News, um dos maiores entendedores de justiça desportiva, um dos maiores especialistas da justiça desportiva no Brasil, tirando todas as dúvidas acerca da suspensão da partida Goiás e Corinthians. Doutor Paulo Henrique Pinheiro, a decisão ela foi monocrática, ou seja, ela foi apenas de um dos membros da corte, de um dos membros do STJD. Mesmo sendo o presidente, é uma decisão passível, né, de uma decisão do colegiado, os outros também sendo consultados em relação a isso, tem essa possibilidade? Ou por ter sido uma decisão dada pelo presidente do STJD, essa decisão já é uma decisão que vale, pronto, não tem nenhum tipo de contestação dentro do tribunal? Como funciona essa questão, por ter sido uma decisão democrática? Tiago, não, de forma alguma. Primeiro, essa decisão do presidente do STJD, caso o clube entenda que houve um prejuízo a ele, pode recorrer também dessa própria decisão para o Pleno. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê essa possibilidade. Mas caso não queira recorrer, de todo modo, essa medida cautelar, ela vai ser levada a julgamento pelos demais auditores do Pleno. Ou seja, o tribunal, ele é composto por 9 auditores. Auditores são aquelas pessoas que julgam, 9 pessoas. Então, basta ter a maioria, não significa que os demais têm que seguir esse posicionamento. Cada um desses auditores, eles têm a liberdade para poder julgar, apreciar a questão de acordo com o seu livre convencimento motivado. E eu relembro, naquela época triste, né, da pandemia, nós tivemos situações, claro, não parecidas com essa, porque não teve, mas eu me recordo de algumas em que o presidente, ele deferiu monocraticamente algumas liminares, no sentido de retorno de torcidas,
e posteriormente o Pleno revogou aquela decisão, para que houvesse uma uniformidade para os demais clubes também do futebol brasileiro. Então, essa não é uma decisão que vai prevalecer automaticamente. Ela pode prevalecer desde que os auditores, em sua maioria, entendam que esse é o entendimento adequado a ser aplicado à questão. Mas e o tempo para isso aí? Dá tempo, doutor, de fazer isso ainda dentro desse prazo de que nós temos aí de Campeonato Brasileiro? Hoje... Com toda certeza, Bruno. Nós temos o quê? 28 dias de campeonato só. Sim, essa é uma questão de extrema urgência. Já tem que ser intimada a Procuradoria do STJD para manifestar, a parte também, o Goiás, para poder manifestar, e são prazos de 3 dias, e por ser uma questão de urgência, já tem que se levar a pauta de julgamento de forma imediata. E isso pode, por exemplo, caso não dê nessa próxima semana, no mais tardar na outra, por ser uma questão de relevância que interfere diretamente a competição. Então, ela tem um trâmite de urgência em relação às outras questões, sem dúvida. Essa questão da interferência e não foi provocado pelo Goiás. Foi o próprio Ministério Público que procurou, no caso, o seu direito, né? O direito de fazer valer o seu entendimento, o seu estudo, a sua preocupação com a segurança pública, baseado no estudo feito pelo BEP, na recomendação do próprio Batalhão de Eventos de Goiás, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa interferência de justiça comum, o senhor acha que foi ruim, que isso pode também ter influenciado na decisão tomada pelo doutor Otávio Noronha, ou não? Como é que o senhor analisou essa questão da interferência da justiça comum, por mais que o Goiás não tenha participado dessa interferência, doutor? A sua pergunta é interessantíssima, Bruno. Na verdade, aí a minha opinião pessoal, enquanto jurista, é de que a ação proposta na sexta-feira, após a decisão do STJD por parte do Ministério Público, ela foi precipitada, porque os efeitos que ela gerou para o evento esportivo foi muito maior do que o resultado que poderia gerar com a presença da torcida, até porque a logística já estava preparada para receber isso. Então, particularmente, a minha visão que houve um assodamento em relação a isso. Então, logo o STJD decidiu a questão, e digo de forma liminar naquela última quinta-feira em que autorizou, e reforço também, já com demora, porque, salvo engano, o Corinthians já havia anunciado que tinha protocolado a ação na sexta-feira passada e só veio a ser julgado na quinta-feira à noite essa liminar. Particularmente depois do Ministério Público vindo a questionar isso através de uma ação civil pública ontem, fazendo um recurso na madrugada, olha todo o prejuízo que gerou a questão. Seria necessário isso nesse momento? Particularmente entendo que não. Agora, se isso gera algum tipo de prejuízo ao Goiás, claro que não. O Goiás não tem participação nenhuma nisso, é apenas um cumpridor das decisões e age de forma corretamente em todos os seus atos. E eu não tenho a menor dúvida que é evidente que esse conflito que houve da justiça comum com a apresentação da ação pelo Ministério Público gerou, sim, uma contrapartida por parte da Justiça Desportiva, que tem a sua previsão também na Constituição Federal. Eu não tenho a menor dúvida disso, que houve, sim, um conflito nesse ponto. Foi até um dos argumentos, né, adotados pelo doutor Otávio Noronha nessa questão da decisão que ele tomou, que é para não haver conflito, que é para não obrigar, no despacho dele, o senhor leu também, nós lemos, não obrigar os clubes a cumprirem uma decisão judicial e descumprirem uma decisão tomada pela Justiça Desportiva, que no caso é soberana a respeito dessa esfera. Doutor, até uma fala do Tim aqui, a gente fora do ar também conversando. Veja bem, eu sou o Ministério Público, aí eu quero impor que no meu estado, esse jogo Goiás-Corinthians, ele só acontece se for torcida única. No caso, fica ruim para o Goiás, né, doutor, se o Ministério Público fizer assim? Eu particularmente, o Ministério Público, enquanto fiscal da lei e enquanto entidade que busca garantir, preservar as normas públicas, eles fazem recomendações, igual fizeram inicialmente, que foi acatado. Posteriormente, com essa revogação, resolveu propor a ação na Justiça Comum. Vejo eu, mais uma vez,
que poderia, tão logo fez essa recomendação para a CBF, poderia, sim, em respeito também ao próprio STJD, abrir um diálogo com o STJD, demonstrando a preocupação que o Estado de Goiás, através do seu policiamento, tinha com essa questão, levando a farta prova que existia sobre isso, os conflitos que houveram, de forma prévia. Por isso que eu vejo que faltou diálogo. E aí fica o Goiás nesse fogo cruzado, que não tem nada a ver. Ficou nesse fogo cruzado, sofrendo diversos prejuízos, enfim, a própria competição como um todo. E isso prejudica torcedores, prejudica imprensa, prejudica os patrocinadores e a própria integridade da competição. Por exemplo, fico pensando aqui, Bruno, e a todos que nos acompanham, imagina como você vai buscar vender essa competição, o Campeonato Brasileiro, igual está se buscando, vender para países do exterior. Como o exterior, né, vai pensar assim, poxa, do nada um jogo é cancelado por A e B. Qual que é a confiança que isso gera também, não é verdade? Então é preciso as instituições terem um maior diálogo, respeitar também a importância da justiça desportiva em todo esse processo. É a minha visão sobre essa questão, pelo que eu li, pelo que eu estou acompanhando. Doutor, só mais uma colocação aqui, 6h51 da noite, doutor Paulo Henrique Pinheiro ao vivo com a gente aqui no Futebol Band News. Não sei se você vai mudar de assunto, Thiago, é o assunto que nós trouxemos aqui agora, que, por exemplo, o Ministério Público ele não impõe, né? A gente entendeu. Ele pode recomendar, ele pode entrar com mas ação, ele processa. e a Justiça ela pode impor, a Justiça pode impor. Mas aí qual que é a questão? A Justiça chega aqui, doutor, impõe, fala, não, Goiás e Corinthians em Goiás é só com torcida única. Aí a CBF pega e põe, não, o regulamento fala dos 10% do visitante. O regulamento fala. Então o que a CBF faz? Tira o jogo daqui e, nesse caso, acabaria prejudicando o Goiás. Seria isso, né, doutor? Mas essa possibilidade de eventualmente tirar o jogo daqui também vai gerar um prejuízo muito maior a quem? É o clube mandante. Porque a prevalecer de todo modo, por exemplo, muda para uma outra praça esportiva, a permanecer 90% para o mandante, 10% para o visitante, o prejuízo para o mandante, no caso Goiás, é inequívoco. Aí cai nesse negócio da isonomia, né? Com toda certeza, tá violando o equilíbrio da competição e a paridade de armas. Por isso que essa é uma questão, como chegou a ter esse conflito, esse choque desses direitos e de jurisdições, o caminho a ser buscado e que deve ser decidido pelo pleno do STJD, na minha visão, tem que caminhar nesse sentido do meu posicionamento, que eu entendo que seria o mais adequado a isso. 6h53 agora, última colocação aqui, doutor Paulo Henrique Pinheiro. Porque assim, a gente está falando, o Goiás ele não está envolvido nessa questão. E de fato não está. O Ministério Público se envolveu, entrou, começou a situação. Depois nós tivemos a definição da CBF em relação à torcida única. E hoje pela manhã uma decisão da Justiça Goiana, Justiça hoje, Comum. Inclusive nós tivemos uma fala do presidente do Goiás, Paulo Rogério, falando sobre isso. Falou, eu quero duas torcidas, mas eu vou respeitar a decisão que for tomada e quero também segurança para minha torcida. E assim, o que acontece é o seguinte, caso o jogo acontecesse com duas torcidas, corintianos e esmeraldinos, e acontecesse alguma tragédia no estádio da Serrinha, o Goiás também seria envolvido, porque o Goiás era o mandante. E aí o Ministério Público que a gente está falando aqui, o Ministério Público não tem força de decisão, não tem. Mas o Ministério Público, amigos, ele tem a força do processo. Ele processa, né? Ele instiga a justiça. E aí, caso acontecesse alguma tragédia, mediante essa definição do STJD, quem seria responsabilizado? Doutor Paulo Henrique Pinheiro, presidente do STJD, que deu essa definição, deu essa decisão de torcida dupla, o Goiás, como que ficaria essa questão da responsabilização criminal, cível, perante a justiça brasileira? Tiago, penso eu o seguinte, a violência no futebol, infelizmente, é algo intrínseco em nossa sociedade. Vários exemplos foram citados hoje durante toda a transmissão. Nós tivemos o conflito da torcida do Goiás quando foi lá para São Paulo, teve essa questão do Palmeiras e Cruzeiro no meio da estrada, e isso acontece diariamente. O futebol, infelizmente, tem que conviver com essa situação. Esse é um fato. Não adianta nós escondermos isso. Em termos de responsabilidade desportiva, a responsabilidade é exclusiva do clube mandante, tanto para a prevenção quanto a repressão de violência.
E isso o Goiás sempre fez e fez muito bem. E já recebeu diversos e vários jogos aqui dentro da Serrinha e em outras praças de esporte também, contra o Flamengo, contra o Botafogo, enfim, contra Atlético Mineiro e vários outros. E receberia hoje também. Poderia ter um risco maior? Poderia. É por isso que o batalhão já estava preparado para isso. Se nós olharmos, por exemplo, na Copa do Brasil, quando o Corinthians jogou com o Atlético, a logística também que foi preparada para o evento, ou seja, quando a torcida veio lá de São Paulo, só entrava na barreira daqui do Estádio Goiás se tivesse portando ingresso. Se não tivesse, ficava lá para depois voltar depois do jogo. Aqui o preparo do BEP, ele é altamente qualificado e é reconhecido em todo o Brasil. Então, nós temos que ter essa responsabilidade desportiva, que é do clube, evidentemente, que é do clube mandante. Sobre responsabilidade criminal, responsabilidade civil, ia depender se ocorresse dentro do estádio, que em nenhum momento está se discutindo isso. Toda essa discussão do Ministério Público, em nenhum momento ela se deu dentro do falar por falta de segurança dentro do estádio, mas sim fora do estádio, aos arredores, as arruaças que poderiam ter no meio do caminho, as emboscadas e tudo mais. E esse dever de dar a segurança pública é do Estado. Ele não é do clube mandante. O clube mandante tem o dever de dar a segurança dentro do seu estádio. Em nenhum momento está sendo discutido isso, nem na recomendação e nem nas decisões também da própria Justiça Comum. Então, se eventualmente tivesse uma morte fora do estádio, a responsabilidade, evidentemente, é de quem causou o dano, que não seria do clube. É por isso que, na minha opinião, essa ação que foi proposta na sexta-feira por parte do Ministério Público, eu vejo que ela foi precipitada. A minha visão sobre isso, sinceramente. 6h57 agora, boa entrevista do doutor Paulo Henrique Pinheiro ao vivo aqui no microfone Band News. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos, pela entrevista. Grande abraço e até a próxima. Bom final de semana, doutor Paulo Henrique Pinheiro. Um abraço. Tiago, um grande abraço a você, a todos os integrantes da mesa, principalmente a todos os ouvintes das Feras do Esporte, da Band News. Excelente transmissão, parabéns.